Oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos voltando às aulas, né? E hoje nós vamos começar uma aula sobre geometria analítica. Hoje nós vamos falar sobre a reta, a equação da reta. Eu vou dividir essa aula em algumas partes para não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? Então vamos lá. A equação geral da reta, primeiro você já conhece uma reta, né? Na verdade, uma reta é a união de dois pontos quaisquer, né? Então, qualquer reta de um plano tem uma equação que está associada a ela. A maioria das vezes, a gente associa essa equação aqui, ax mais by mais c igual a zero, onde o a, b e c são números reais e o a e o b não podem ser nulos, ou seja, não podem ser iguais a zero ao mesmo tempo. Se o A for zero, o B não pode ser. Se o B for zero, o A não pode ser, tá? E qualquer par ordenado que satisfaz essa equação, na verdade, ele é um ponto que pertence a essa reta. Para a gente ver que um ponto pertence a essa reta, a gente tem um mecanismo. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Ó. Então, nós temos uma reta, que eu dei o nome dela de R, estão vendo? Tem um ponto A e um ponto B. O ponto A é formado por x1, y1. O ponto B é formado por x2, y2. E eu peguei um ponto genérico G. Esse meu ponto genérico, a gente está olhando para ele, está vendo que ele pertence à reta. Ele é formado por xy. E aí, como que a gente consegue encontrar essa equação da reta? Na verdade, a gente consegue fazendo o quê? Resolvendo esse determinante. Então, o determinante é formado pelo ponto A, ó, x1, y1, ponto B, x2, y2, o ponto genérico G, xy, completo a terceira coluna com 1 e igual a zero. Vamos ver quanto daria isso? Então, para a gente resolver isso, como que a gente faria? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o ponteiro para eu fazer com vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente vai ter que montar, então, esse determinante, não é isso? Então, vamos montar o determinante. Então, ó, o nosso determinante vai ser... Então, vai ser o x1, o y1 e 1, não era isso? Depois era o ponto B, que ele era formado por x2, y2 e o 1. E por fim, a gente tinha um ponto genérico, que era quem? Era x, y e 1. Para a gente calcular o determinante, o que a gente faz? A gente vai lá e repete a primeira coluna, então, x1, x2 e x, e repete a segunda coluna, y1, y2 e y. E ele falou que o determinante tem que ser igual a zero. Gente, vocês me desculpem porque eu tô aprendendo a lidar com essa caneta agora, tá bom? Então, vamos, ó, determinante a gente tem que multiplicar aqui. Então, x1 vezes y2 vezes 1, então vai ficar x1, y2 vezes o 1, que dá 1 mesmo. x1 vezes 1 vezes o x, então vai dar o quê? Ou, perdão, é y1 vezes o 1 vezes o x, então vai ficar y1 com x. Mas agora a terceira, ó, é 1 vezes o x2 vezes o y. Então, 1 vezes qualquer coisa, né? Vai ficar x2, y. Agora, nós vamos pegar o contrário. Lembra do determinante do ano passado? Então, a gente vai pegar agora aqui. Aí, o contrário, a gente faz o quê? Sinal trocado, tá? Então, x vezes y2 vezes o 1 vai ficar o quê? Menos x, y2. Agora aqui, ó, y vezes o 1 vezes o x1, vai ficar o quê? Menos, sinal trocado, né? Y, x1. E por fim, a última conta que a gente faz no determinante é 1 vezes x2 vezes o y1. Então, vai ficar o quê? x2 vezes o y1, e tudo isso tem que ser igual a zero. Dá uma olhada para tudo isso, ver o que a gente pode fazer. Será que tem alguma coisa para a gente fazer aqui? Então, vamos procurar, ó. Esse termo eu tenho x e aqui eu também tenho x. Então, dá para pôr x em evidência, a primeira coisa. Se eu coloco x em evidência, quem que sobra do primeiro? Sobra y1 e aqui do segundo, menos, né, y2. Dá uma olhadinha agora para esse termo aqui, ó. E esse termo aqui. O que eles têm em comum? O y.
Então, a gente pode pôr o y em evidência. Então, se eu coloco o y em evidência, quem que sobra? x2 menos x1 vezes o y. E aí, a gente tem um outro termo que não depende nem de x e nem de y, ó, aqui e aqui. É um termo independente, né? Então, a gente coloca ele também. Então, quem que é? É o x1 y2 menos x2 y1. Tudo isso igual a zero. Na matemática, a gente dá nome para as coisas, não é? Por exemplo, um valor desconhecido a gente pode chamar de x e assim por diante. Na equação da reta, nós também vamos dar nome. Nós vamos pegar tudo isso daqui, coeficiente que acompanha o x, nós vamos dar o nome para ele de a. Então, nós vamos ter a que multiplica x. Todo coeficiente que acompanha o y, nós vamos chamar de b. Então, nós temos um b que acompanha o y. E todo termo independente nós vamos chamar de c, mais c, que é igual a zero. Ou seja, essa daqui é a nossa equação da reta. Então, ax mais by mais c igual a zero é a nossa equação geral da reta. Vocês têm que observar que uma equação geral, então a gente consegue determinar ela por dois pontos. Dado quaisquer dois pontos, a gente determina uma equação geral da reta. Como assim, professora? Vamos para o exemplo, então. Escrever a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B. Ponto A é o 5 menos 1, ponto B 2 e 3. Aí você fala, nossa, como assim? Montando o determinante, meninos. Então, vamos montar o nosso determinante, tá? Então, como que fica o nosso determinante? Então, a gente vai pôr o ponto A. Eita. Ai, desculpa, gente. Quem que é meu ponto A? 5 menos 1, completo com 1. O meu ponto B? 2, 3, completo com 1. E o meu ponto geral, genérico, como que nós vamos chamar ele? X, Y e completo com 1. Como nós vamos calcular determinante, o que nós vamos fazer? Repetir a primeira coluna, então 5, 2x. Repetir a segunda coluna, menos 1, 3 e y. E lembrando que o determinante tem que ser igual a zero sempre, tá, meninos? Então, vamos começar multiplicando. 5 vezes 3 vezes 1, 5 vezes 3 é 15, 15 vezes 1 é o próprio 15. Continuando, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes o x vai dar menos x. Agora aqui, 1 vezes o 2 vezes o y, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes o y, 2y. Agora, nós vamos fazer o contrário. Vocês têm que lembrar que o contrário, ó, é de sinal trocado. Então, 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes x, 3x. De sinal contrário, menos 3x. Agora, aqui, nós vamos pegar, ó, o 5 vezes o 1. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes y, 5y. De sinal trocado, menos 5y. E, por fim, nós vamos pegar aqui, ó, menos 1 vezes 2... vai dar menos 2. Menos 2 vezes o 1 vai dar menos 2. De sinal contrário, vai ficar o quê? Mais 2. Então, mais 2. Tudo isso tem que ser igual a zero. Vamos ver se tem termos que são semelhantes que dá pra gente juntar? Tem, né? Ó, menos x com menos 3x vai ficar menos 4x. Agora, y, ó, mais 2y com menos 5y vai ficar menos 3y. E, por fim, 15 mais 2 vai ficar mais 17. A única coisa que está estranho é que a gente tem sinal negativo com x e com y. Mas a gente pode multiplicar isso por menos 1 e trocar todos os sinais, tá bom? Quando a gente multiplica, fica como, então, 4x, o menos 3y vai ficar mais 3y, e o mais 17 vai ficar menos 17. Essa aqui é a nossa equação, então, geral da reta. Tudo bem, meninos? Algum problema, qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem, tá bom? Vamos fazer um segundo exemplo? Determine a equação da reta contida no plano cartesiano. Agora, vocês vão ter que determinar os pontos que vocês vão usar. Ah, mas isso é fácil demais. Por exemplo, esse ponto C aqui, o ponto D ou o ponto E, qualquer um, ó, o ponto A aqui,
o B, todos eles não pertencem à reta? Você pode escolher dois deles, quaisquer dois, para vocês montarem um determinante. Então, por exemplo, aqui, ó, meu ponto B, quem que é o meu ponto B? Meu ponto B, no X, ele é o menos 2. E no Y, ele é o 1. Então eu vou escolher o B. Então vamos pegar o B, que é quem? Menos 2 no X, com o 1 do Y. O que mais? Eu vou pegar o C, ó. Quem que é meu ponto C? Vem aqui, olha quem que ele é no X. No X, ele é o 2. E no Y? No Y, ele é o 3. Então, meu ponto C, que tem as coordenadas 2 e 3. Vamos montar, então, um determinante? Então, menos 2 e 1, 2 e 3. Então, vamos lá, vamos montar esse determinante. Como que fica? Então, olha lá os pontos. Então, menos 2 e 1 vai ser o primeiro. Então, menos 2, 1 e completa com o 1, tá? O segundo ponto, quem que é? 2 e 3. Então, 2, 3, completa com 1. E, professora, mas tá ficando alguém? Gente, não esquece, tem aquele ponto geral. Quem que é meu ponto geral? Ponto genérico? X e Y. E completo com 1. Resolução de determinante, como que a gente faz mesmo? Repete a primeira coluna, então, menos 2, 2 e x. Repete a segunda coluna, 1, 3 e y. E não se esqueça que isso aqui precisa ser igual a 0. Então, vamos começar a fazer o determinante? Então, começa aqui. Menos 2 vezes 3 vezes o 1, menos 2 vezes 3, menos 6 vezes o 1, menos 6. Agora aqui, ó, 1 vezes o 1 vezes o x, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes x vai dar o próprio x. E aqui o último dessa parte, 1 vezes 2, 2. 2 vezes y, 2y. Agora nós vamos pegar o contrário, que é com o sinal trocado, tá? Então não se esqueça, 1 vezes 3, 3, 3 vezes x, 3x. De sinal trocado, menos 3x. Agora aqui, ó, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes y, menos 2y, de sinal trocado, mais 2y. E, por fim, a última, 1 vezes 2, que é 2, 2 vezes 1, 2, de sinal trocado, menos 2, que é igual a 0. Vamos pegar os termos que são semelhantes? Então, ó, o x com o menos 3x vai ficar menos 2x. Agora aqui, ó, mais 2y com mais 2y, mais 4y. E, por fim, menos 6 com menos 2, que vai dar menos 8. E isso aqui é igual a 0. Essa equação é a nossa equação geral da reta. Se vocês observarem, todos os termos dela são múltiplos de 2. Então, a gente pode, se quiser, dividir ela. Então, simplificar ela por quanto? Por 2. Dividindo todos os termos dela por 2, ó, menos 2x dividido por 2 vai ficar o quê? Menos x. 4y dividido por 2, 2y. E menos 8 dividido por 2 vai ser menos 4. Se quiser ainda que o x fique positivo, se quiser trocar o sinal, pode multiplicando por menos 1. Trocando os sinais, então, x menos 2y mais 4, que é igual a 0. E essa é a nossa equação geral da reta. Tudo bem, meninos? Na próxima aula, então, nós vamos fazer a equação reduzida da reta, tá bom? No próximo tópico. Daqui a pouco estou com vocês novamente. Até mais!